muito bem-vindos para mais um evento do Hubble. Meu nome é Eduardo, eu sou da LM Ventures. LM é uma das fundadoras do Hubble, responsável pela operação, pelo trabalho com as startups. O Hubble é um hub de inovação focado em mercado financeiro e em fintechs. A gente fica aqui em BH. Nosso modelo é tentar aproximar startups de grandes empresas, então é realmente geração de negócio, é transformar essas startups em fornecedores dessas grandes empresas. Aqui no Hubble a gente tem dois bancos como parceiros, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Olé Consignado, que hoje é o braço consignado do Grupo Santander. A gente seleciona startups para participar dos batches do Hubble, o objetivo é fazer negócio com os parceiros. Além dessa parte dos negócios, o Hubble trabalha num lado de conteúdo muito grande. A ideia é entregar alguma coisa de volta para a comunidade que nos apoia, que faz parte. A gente faz os eventos no nosso espaço, aqui em BH, no prédio anexo do BDMG. Infelizmente, tudo está acontecendo, a gente trouxe os eventos online. E aqui a gente está continuando, semanalmente a gente faz esses eventos, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre inteligência artificial para investimentos, seguindo essa linha que a gente está seguindo nesse mês. E a ideia é tocar nesse ponto de como é que a inteligência artificial está funcionando para o mercado de investimentos, quais são as vantagens, quais são os riscos para os investidores, como é que os grandes players, né, que os stakeholders desse mercado estão se preparando para isso. E para bater o papo com a gente aqui, a gente está recebendo 3 pessoas super legais. O Elton Felipe Subruzzi, que é professor do ITER e PhD de Ciência de Dados em Finanças. Gustavo Linhares Vieira, que é cientista de dados e diretor vice-presidente da Tide Smart Trade, que é uma das empresas do Hubble. E o Luiz Macedo, que é sócio fundador e CEO da Além Invest e conselheiro da ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. A Além Invest também está participando de um outro programa nosso, o HUP, que é focado em previdência privada junto com a LM. Então, senhores, para começar aqui nosso papo, né, como falei, a ideia é falar sobre inteligência artificial nos investimentos, como é que está esse mercado, dar um overview para a galera que está nos assistindo. Vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Começar com você, Luiz, por favor, se você se apresentasse, falasse um pouquinho do teu background e falasse um pouco sobre a lei também. Prazerzaço te receber, muito obrigado. Luiz, como eu falei, está participando com a gente do HUP, que é o HUB que a LM tem focado em previdência privada. Então, cara, muito obrigado, é um prazer te receber e fala aí um pouquinho disso aí para a galera. Obrigado, Edu. Boa noite a todos. Agradeço o convite, agradeço a atenção de todos aí nessa noite. Como o Edu falou, eu sou fundador da Lei Invest. A Lei é uma fintech que trabalha com a lógica de automatização de investimentos de forma mais para o público em geral, na lógica de carteira administrada. Meu background é formação em finanças e em direito, e há 6 anos comecei a empreender no ambiente de fintechs, na área de investimento, buscando trazer tecnologia de robotização e inteligência artificial para esse mercado de investimentos. Naquele momento, há 6 anos atrás, era muito difícil falar em inteligência artificial para esse mercado, ainda eram bolsões de conhecimentos, era muito acadêmico, eram poucas casas que falavam disso, né? Ambientes como esse que nós estamos tendo hoje aqui para falar disso abertamente e para levar isso ao público em geral era muito difícil, né? A gente vê isso até pelo próprio acesso ao mercado de investimentos, né? Quantos fundos tinham, quantos tem hoje, quantos CPFs a gente tinha na bolsa naquela época, quantos a gente tem hoje, quanto a educação financeira cresceu de lá para cá, né? Então o mercado todo amadureceu. E a tecnologia foi amadurecendo, o acesso à tecnologia foi amadurecendo, e a gente trabalha muito alinhado e em parceria com grandes instituições financeiras. Então, ao longo desses anos, a gente trabalhou em parceria com grandes bancos, bancos como o Bradesco, Santander, corretoras de valores de grande porte, como o Genial, bancos médios de mercado, como o Banco Sofisa, Banco Fibra, e diversos outros, mais de 20 instituições financeiras. E junto com essas mais de 20 instituições financeiras, conversamos e trabalhamos com diversas pessoas, né? Muito capital humano, muita troca de ideia para construir muita tecnologia. Então, já adiantando um pouco aí do nosso pensamento, né? Muito da nossa tecnologia é muito
híbrida, né? Muito formado, com muito capital humano, gera muita inteligência artificial. É o nosso modo de pensar as coisas. Perfeito. Então, é assim que a gente vê. Ótimo. Prazer se receber, cara. Obrigado pela participação. Gustavo, por favor, fala um pouquinho de você e da Tide aqui, pessoal. Tá joia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edu. Obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro formado pelo UFMG e eu tenho um mestrado, né, nessa área especificamente de inteligência computacional. E eu sou sócio fundador da Tide, cofundador da Tide e trabalho principalmente nessa área de inteligência artificial e ciência de dados aplicada ao mercado financeiro. Na Tide, a Tide surgiu justamente dessa demanda que a gente identificou no mercado de aplicar essas tecnologias que já existiam em outras áreas nesse mercado, porque o mercado tinha essa demanda que estava começando, como vocês falaram antigamente, não era uma coisa comum, e a Tide viu essa falta que fazia e identificou essa oportunidade aqui, especialmente no Brasil, para trazer esse conhecimento, que em geral era um conhecimento muito técnico, para um problema bem prático, bem real. Então, na Tide, a gente já tem experiência há um tempo aplicando esse tipo de tecnologia para investimentos, e esse ano a gente abriu o nosso fundo de investimentos aberto ao público, é um fundo nos Estados Unidos, e a gente investe no mercado americano. E o nosso objetivo é justamente esse, aplicar essas tecnologias, aplicar essas metodologias que são aplicadas com sucesso em diversas áreas no mercado, aproveitando tanto o conhecimento técnico, o conhecimento já estabelecido no mercado, coisas que já são feitas há muito tempo, mas aliando isso junto ao poder que a tecnologia dá. Perfeito, muito bem. A Tide que é uma dos membros do segundo batch do Hubble, né? Gustavo, prazer te receber. Elton, finalizar aqui com você as apresentações. Obrigado pela participação. Queria que você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho. Você é professor do ITA, então, de novo, obrigado pela participação e conta um pouquinho de você, pessoal. Ok, obrigado pelo convite. Bom, sou professor aqui no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, na disciplina de modelagem de investimentos e riscos. A partir do ano que vem, teremos também a disciplina de finanças quantitativas e está em projeto a disciplina de finanças computacionais. Sou PhD em finanças computacionais pela Universidade de Essex e sou analista de investimentos CNPI pleno desde 2004, até antes mesmo de ir para o doutorado. Naquela época era a primeira vez que no Brasil pensava-se em certificações para profissionais em investimentos. Desde 2008, quando fui para o doutorado, me dedico integralmente à academia e à pesquisa e tive o sucesso de, assim que voltei, pouco tempo após ter voltado do doutorado, ter prestado o concurso público para professor de ciência de dados e inteligência artificial aqui no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e ter ficado em segundo lugar, eram 2 vagas, entre 40 candidatos doutores. Que massa, cara. Prazer te receber. Pessoal que está aqui acompanhando a gente, lembrando, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande aí no chat. E é para fazer no final, mas só para não esquecer, tem uma pesquisa aqui, depois no QR Code, quem puder depois dar opinião para a gente ajudar aqui nos conteúdos. Bom, senhores, vamos começar então o papo hoje. Elton, eu queria começar contigo, como nosso professor aqui, docente do papo, e te perguntar assim, o que é o AI para investimentos e o que ele consegue fazer, né? Tipo, a Siri é um AI, né? A Alexa é um AI. Assim, o que é o AI para investimento? Ele é um algoritmo, ele é um robô, ele é um troço que automatiza o que manda automatizar? O que é e o que ele consegue fazer? Isso é uma pergunta meio complexa, né? Pedir para você tentar explicar de um jeito mais simples para a galera que tem alguma dúvida. Tá, não, tudo bem. Inteligência artificial é um conjunto de modelos matemáticos, nada mais do que já vem sendo utilizado há muito tempo. Quando você aprende através de algum procedimento, de algum algoritmo, você está utilizando inteligência artificial. Perfeito. A IA e investimentos nada mais é do que a aplicação disso dentro da teoria de finanças e investimentos.
Dentro de finanças, você tem diferentes áreas. Uma vai pela linha da finanças corporativa, administração financeira, e outra vai para a área de investimentos, que também pode ser reconhecida como apressamento de ativos. Uhum. Apressamento é uma palavra mais antiga, mas também pode ser pessoas que falam precificação, que vem de pricing, Perfeito. em inglês. Então, nada mais do que a utilização desses modelos. Existem diferentes modelos de inteligência, técnicas nos modelos, mais conhecido como técnicas de inteligência artificial, e esse conjunto de técnicas, ao ser utilizado em investimentos, nada mais é do que a aplicação de inteligência artificial na área. Perfeito. Gustavo, até trazendo também para o exemplo da Tide, baseado nisso que o Elton falando, que acabou de falar, né? No fim do dia, quem é que toma a decisão, cara? O robô? É o homem? É a tese que o homem criou e o robô que está colocando? Assim, como é que funciona literalmente na prática, vamos supor, na hora que a gente, pessoa física, investir num fundo que é comandado por um AI, um fundo quantitativo? A forma mais fácil de ver isso, eu acho, é enxergar que o AI é só uma ferramenta. É uma ferramenta, assim como antigamente surgiu a tecnologia de Excel, depois surgiram tecnologias que facilitam a operação para o pessoal não ficar no telefone ligando para a bolsa. O AI é uma ferramenta que a gente pode usar também, cada um da forma que for mais adequada. Então, existe um grande número de possibilidades dentro disso. Esse que você perguntou especificamente, quem toma a decisão? O humano ou a máquina? Existem diversas aplicações da AI dentro das finanças. Tem sistemas que são mais simples, que são sistemas só para gerar algumas informações interessantes, para monitorar alguns dados e passar isso para o gestor. Outros sistemas, eles já tomam a decisão final, mas passa por uma aprovação do gestor. Ele dá uma sugestão para o gestor e o gestor pode interferir ali de acordo com o conhecimento dele. E outros sistemas mais integrados ainda já podem tomar a decisão e fazer a operação por conta própria. Isso é especialmente relevante em casos em que a rapidez da operação é essencial, em que surgiu uma oportunidade ali, é uma oportunidade rápida. Então, pode ser usado de todas as formas. Na Tide, especificamente, a gente tem os dois modelos. A gente tem modelos que geram sugestões e passam por gestores qualificados, parceiros, e a gente supervisiona. E depois é feita a operação, mas a gente também tem estratégias que funcionam com mais agilidade. Então, essas estratégias atuam de forma automática e ocorre um monitoramento humano para garantir que está tudo seguindo dentro do esperado. Entendi. Então, Luiz, te trazendo aí para a conversa, só para ouvir tua opinião também nesses pontos. Então, ou seja, no fim do dia, o cara pode usar o AI para diversas opções. Ele pode, desde o momento de ter uma tese, tem ali realmente um gestor ali. Acho que no fim do dia tem que ter o gestor, né? Se não tiver, não vai funcionar o AI. Mas, assim, automatizar essa tese desse gestor, ou até coisas mais simples como, sei lá, não mais simples, mas fazer rebalanceamento, por exemplo, de capital de carteira, como até, por exemplo, operações talvez um pouco mais complexas da parte operacional da coisa. Já fazer um day trade, fazer opções e estar ali trabalhando milissegundos do lado. É por aí, dessa forma? Você entende que tem várias instâncias diferentes que consegue usar a inteligência artificial para investimento? Sim, e você tem até espectros diferentes, né? Aqui nós estamos falando, nesse primeiro momento, do espectro foco produto, né? Então, perfeito, você está focando no produto ali de investimento. Então, você está olhando, por exemplo, que o Gustavo falou, a questão da tendência. Então, você pode estar olhando uma tendência de alta ou de baixa para tomar uma posição comprada ou vendida num determinado produto e aí realizar uma operação. E aí o robô, a inteligência está sugerindo aquela alocação de posição e aí ela pode realizar aquela alocação, pode só sugerir, pode só estar dando um dado para um gestor tomar uma decisão, pode estar sugerindo realmente. Isso pode ser no nível de predição realmente, né? Uma coisa mais... você já fez uma análise de dados profunda, né? Perfeito. Bem
complexa, um exemplo muito dado aí, por exemplo, ativos relacionados à commodity agrícola, onde que você faz análise de imagem de satélite para identificar qualidade de safra. E aí vai fazer um trabalho mais eficiente do que uma posição em cima de preço da commodity e toma uma posição em cima daquilo. Você pode falar em cima simplesmente, para não falar na lógica de simplesmente uma análise quantitativa de preços de um estoque, né? de um equity. Isso é o produto, né? Mas tem um outro espectro também, que é um espectro que a gente gosta de explorar bastante, que é o espectro do investidor. Parte da lógica de investimento é risco, né? Perfeito. E o risco está muito relacionado com a disposição da pessoa a tomar risco, né? Um produto pode ser bom ou ruim dependendo da sua disposição de tomar um risco para aquele retorno esperado. Perfeito. Então, um ativo pode ser ótimo, né, no retorno esperado, mas ele contém em si um risco inerente a ele que, por seu perfil, pode estar desalinhado. E o seu perfil de risco, hoje, regularmente falando, está traçado em cima, em 100% das vezes, num questionário padrão dado pelo regulador, que em grande maioria não reflete a realidade. É um questionário maçante, difícil de responder, muitas vezes as pessoas não sabem responder sozinhas aquele questionário, e respondem às vezes online, ali, chapado. Então a inteligência artificial ajuda em como nesse espectro? Você pode trabalhar uma lógica de linguagem natural, por exemplo, e entender a emoção da pessoa na resposta de perguntas relacionadas à propensão a risco e entender se ela realmente está propensa ou não, em que grau ela está ou não, perdão, se ela realmente está não, em que grau ela está propensa a risco, a adquirir uma determinada volatilidade. Então vai desde o back-office, digamos, da gestora, assim, até o front-office, né? Assim, você usa tanto para fazer a operação do dia a dia ali, para seja automatizar qualquer tipo de decisão do gestor, mas também para entender aquele cara que está entrando e chegando na porta ali, o consumidor na porta, o investidor, do que aquele cara precisa, ou do que mais se encaixa com ele, é isso? Sim. As pessoas às vezes confundem a IA com investimento como se fosse o santo grau da descoberta, da predição do que é bom, do que vai dar certo, o que vai dar certo. O que eu compro hoje, né? Qual que é a boa qual que é a Magalu do dia, né? Do momento. Não é assim. Perfeito. Sendo que, vamos falar de Brasil, né? Grande coisa no Brasil é a grande massa do Brasil, o grande dinheiro no Brasil, as pessoas, né, a população, o dinheiro está fortemente atrelado em renda fixa, poupança, em baixa volatilidade. Então, você ainda tem uma educação financeira para essas pessoas, fazer com que elas diversifiquem portfólio, que elas melhorem a rentabilidade da carteira delas. Então, você tem que fazer com que elas invistam mais direcionadas a objetivos. Então, tem uma dinâmica para investir dessa forma, mas tem que ter uma assessoria para isso, e a IA ajuda nesse aspecto também. Por quê? Ela consegue dar, de forma online, na conveniência do digital, 24/7, uma lógica de automatização, aí usando técnica de machine learning, né, que é uma técnica dentro do conjunto da IA, né? IA enquanto lato sensu, ajudar as pessoas a investir melhor, né? Investindo por objetivo, aí, tratando gestão de risco, né? Perfeito. E não necessariamente buscando qual o ativo melhor a se investir, que é um aspecto que foi muito bem explorado na IA. Por grandes gestores aí, como Renascença, né, que é um grande fundo aí,
Excelente você falar disso, cara, que assim, era o que Gustavo e eu o queria Alto entrar conhecem nesse... bastante, provavelmente, o Renascença, né? Podem Exato. É interessante você falar disso, falar. que assim, acho que a gente conseguiu mostrar para a galera como é que o IA tem sido usado nesse tópico, né, investimentos, e eu queria entrar nessa parte também de mercado. E aí, Gustavo, até te trazendo para a conversa, sei que a Tide tem uma experiência lá fora, né, a Tide já passou pelo Reino Unido, está fazendo fundo agora nos Estados Unidos, e eu queria ver tua visão com relação ao mercado, com relação a como que os grandes players usam isso, e é até muito legal o Luiz estar falando do Renascença, que estava aqui nos meus pontos, que o Renascença não é um fundo novo, ele é um fundo antigo, ele dá esses resultados maravilhosos desde que o mundo é mundo, desde que ele nasceu, só que não se tornou um negócio comum. A gente escuta gente fazendo, você escuta cada vez mais falando sobre fundo quantitativo, e até tem muitas fintechs entrando nesse mercado, mas assim, o Renascença faz o que faz há 20 anos, dizendo que é fácil fazer, mas você não viu, sei lá, o Itaú fazendo um Renascença. Então, assim, eu queria ver tua visão de como é que estão hoje, em termos de mercado, esses grandes players, os renascences da vida, como é que eles usam essa tecnologia, o que eles fazem, o que você hoje vê pela Tide como, entre aspas, concorrentes? Beleza, eu achei até interessante vocês citarem esse exemplo do Renascença mesmo, porque é um exemplo muito claro que a gente vê que esse uso da tecnologia, muito antes das palavras IA, inteligência artificial, tá na moda, é uma coisa que já existia e já dava resultado. O Renascença é um fundo fundado na década de 80, e é um Exatamente. fundo que, desde então, entrega retornos excelentes. E, assim, na época, nem sei se eles faziam marketing, falavam IA. Eles podiam falar de modelos matemáticos, de estatística. Perfeito. No fim das contas, é o uso da tecnologia e o aprendizado a partir dos dados para produzir resultado. E, em termos de mercado, o que a gente vê é que está tendo uma aproximação cada vez maior das formas de gestão tradicionais com essas novas formas de gestão quant que trazem essa tecnologia. Uhum. Então, os fundos quant, a gente que trabalha, que partiu dessa área, a gente tem como base todo o conhecimento de mercados, as técnicas que eles já usam, todos os sinais e as coisas que eles sabem que são interessantes de monitorar. Uhum. E do lado dos gestores mais tradicionais, o que a gente vê é que está tendo uma aproximação muito grande dessas ferramentas que a tecnologia traz. Então, mesmo um gestor que não vai botar toda a decisão na mão da tecnologia, ele pretende continuar fazendo uma gestão, ele usa a tecnologia para trazer informações interessantes, para fazer uma análise de dados, que é um dos grandes diferenciais da tecnologia, a capacidade de analisar uma quantidade de dados muito grande que a gente tem hoje em dia, cada vez mais dados em quantidade cada vez maior. Então, tem essa tendência do mercado de ter essa aproximação. A minha expectativa é que, no futuro, a gente não vai ter nem essa distinção Vai estar uma hard coisa só, entre a fundos parte quantos e fundo analítica. tradicional. Vão Legal. ter fundos com uma estratégia um pouco mais tradicional, alguns fundos bem puxados na tecnologia, mas no meio do caminho vão existir diversos tipos de fundos, e é o que a gente já está vendo. Assim. Aqui no Brasil é um pouco menos comum, a gente notou que tem menos fundos que já usam essas tecnologias aqui, e os que tem, não tem tanto tempo, não tem nenhum que começou na década de 80 igual esse, mas a gente vê nos grandes players de mercado, você falou do Itaú, o Itaú está contratando sem parar cientistas de dados e pessoas da área para usar essa tecnologia e essas informações de uma forma útil para eles. Mesmo que eles não vão, da noite para o dia, mudar completamente a forma de gestão que eles usam, todos os players de mercado, desde gestores menores até grandes bancos, já estão há alguns anos já nesse movimento de integrar essas ferramentas novas no modelo de negócio, porque o que eles viram acha que não tem como, não tem porquê abrir mão disso. É uma ferramenta super útil, independente da sua estratégia, da filosofia de gestão, tem como usar isso de forma bem produtiva. Perfeito. Desculpa aí, pessoal, botei uma porta aqui em casa. Elton, trazendo você para a conversa do lado de mercado, mas de um lado, digamos, tecnológico, em termos de avanço.
Como é que a gente está hoje? Até você ser professor, você está encontrando com os caras sempre, os talentos. Como é que a gente está hoje em termos Brasil em relação ao mundo, em termos de capacidade tecnológica realmente neste ponto? Assim, a gente está muito atrás dos que os caras estão fazendo lá fora, tem talento suficiente aqui, tem papers, tem pesquisas, algoritmos. Se puder dar uma visão dessa que você vê hoje aí, no teu dia a dia. Capacidade tecnológica, você fala de conhecimento. Exatamente. Tá. Para criar talento, ficar saindo de coisa. Não, nós somos um país que tem muitos talentos. A parte de exatas, temos escolas muito boas, com graduações excelentes, diversos. Nós temos exemplo em Minas, da Universidade Federal de Minas, da PUC de Minas, que são boas escolas. Em termos de talentos dedicados a Quant, o fundo Quant, nós estamos bem atrás em relação ao resto do mundo. Dificilmente você teria algum Quant de renome em outros lugares do mundo sem ter doutorado na área. Isso é um pouco assim padrão, tanto que se você pesquisar vagas para Quant, todos pedem PhD. Perfeito. PhD Quant. Então é muito difícil nós formarmos doutores, quanto mais formarmos doutores para a área de quantitativo. Em relação ao conhecimento na graduação, nós temos excelentes escolas. O problema principal está sempre relacionado à pós-graduação pelas travas de pós-graduação que tem no Brasil. Por exemplo, a área de inteligência artificial, ciência de dados, é notadamente estatística. E nós não temos apenas 6 escolas de pós-graduação em estatística no Brasil. Existem muitos cientistas de dados, mas eu não sei de onde eles vêm. Porque não tem escolas para formar, então não formou esses cientistas de dados. Então nós acabamos ficando atrás nesse sentido. Mas isso é um ponto que realmente pode se avançar. Aqui no ITA, por exemplo, eu sempre educo meus alunos a pensarem globalmente. Eu nunca penso em Brasil. Se a pessoa estiver pensando em exemplos de Brasil, normalmente ele está inserido no contexto. Ou seja, eu quero que ele pense que ele poderá investir em ativos, administrar um fundo no Brasil, tanto quanto fora. E uma outra trava que tem também, que na minha opinião atrasa muito, até a própria formação, até a própria cultura, é a total não integração com outros mercados que nós temos no Brasil. Eu morava na Inglaterra, você ao clique de 2 botões, você tinha mercado asiático, mercado norte-americano mesmo, que não inclui só o americano, mas o canadense, mercado da Oceania e toda a Europa, na zona euro. Ao clique, então, as corretoras mesmo oferecem plataformas para você ter esses acessos. Aqui no Brasil não, nós apenas temos acesso ao mercado brasileiro. Então, você fica restrito a meia dúzia de ativos. Basicamente, é isso. Talento temos, muito talento, capacidade em exatas temos também, mas faltam aquele passo extra da elite da área quântica aqui do Brasil, que ainda não temos formado. Perfeito. Luiz, como é que você vê assim, nesse ponto? Fala aí, pode falar. Tá. Só reforçando o que o Elton falou, antes do Luiz continuar. Essa questão do fechamento do mercado aqui no Brasil é um ponto bem crítico mesmo, porque foi uma coisa que a gente vivenciou dentro da Tide. O nosso fundo é um fundo internacional que, na maioria dos países do mundo, ele está acessível na Bolsa. E para fazer ele acessível para brasileiros, a gente não conseguiu dessa forma tão direta. Então, parte do processo da Tide foi justamente construir uma ponte que possibilitava esses brasileiros a terem acesso a um fundo internacional. Não é uma coisa que já estava pronta, é uma coisa que demandou um trabalho mesmo. Então, é um ponto que a gente tem muito para progredir aqui. Só cumprimentando do Gustavo, antes de passar para o Luiz, por favor, Luiz. Sem problema, pode ir. Realmente, eu acho que vai ser um caminho a investimentos internacionais, plataformas oferecidas aqui dentro do Brasil. Acho que a Tide está no caminho muito bom, essa ideia não conheci o Gustavo antes da de hoje,
mas ouvindo ele falar, eu acho que é um caminho a se seguir e que realmente aquele que quiser trabalhar com investimentos como profissional deve pensar globalmente. Se você estiver pensando somente no mercado brasileiro, pode ser que fique muito atrás. A lógica é muito simples. Se você pensar globalmente e inserir o Brasil, você fica bom para o Brasil e para o resto do mundo. Se você pensar somente localmente aqui no Brasil, você talvez não fique bom para fora, para o mundo, e talvez tenha deficiências aqui dentro por você não ter experiência internacional. Então, todos que estão pensando em estudar ou se aprofundar na área, pense sempre globalmente. Do global, vir para o local. Perfeito. Luiz, trazendo para a conversa, cara, primeiro esse ponto da tua visão, até pelo trabalho que você faz na ABRIA, né, na Associação Brasileira de Inteligência Artificial, sobre estágio de tecnologia e como é que o Brasil está com relação ao mundo. Queria ver qual a tua visão nisso. Primeiro essa, depois eu faço meu segundo, mas vamos nesse ponto primeiro. O cenário é esse aí que o Elton colocou. A gente tem um capital humano muito forte, ou seja, a gente tem talento, a gente forma uma base boa, né? Uhum. Mas o funil se fecha rápido. Uhum. Né? Então não tem mercado de trabalho, não tem onde a pessoa ir crescendo na carreira ali, e não tem escola, né? Perfeito. A nossa empresa, a primeira empresa que eu fundei nessa área de tecnologia para investimentos, ela foi fundada justamente porque na época a gente queria montar um fundo quant, Uhum. como o Gustavo montou, Uhum. e a gente não foi buscar no mercado profissionais, e não achamos. E aí a gente falou assim, poxa, não tem, vamos montar uma empresa de tecnologia. Perfeito. E tivemos que montar, e fomos buscar profissionais fora do Brasil. Brasileiros que estavam fora do Brasil, porque aqui no Brasil a gente não achava. E aqui no Brasil a gente achava assim, gente que eram de cursos aleatórios às vezes, né? A pessoa, sei lá, fez química e tinha aprendido sozinho, sabe? Não eram pessoas como o Elton, que fez uma carreira, né? Estudou, fez mestrado, doutorado, PhD. O CTO da nossa empresa hoje é uma pessoa que eu encontrei, o coordenador de inteligência PhD, coordenador de inteligência artificial de uma universidade federal, me indicou essa pessoa enquanto ele era aluno. Eu conheci ele como aluno, ele se formou, fez mestrado no ITA, então ele começou lá como desenvolvedor iniciante na nossa empresa, a gente foi trabalhando, ele foi crescendo, já se tirou da nossa empresa, mas a gente pegou ele na universidade, fomos conduzindo. Não é fácil. E lá na Abra é sempre assim, esse é o problema crônico, e é um problema da tecnologia que se discute, não é um problema da inteligência artificial, é um problema da tecnologia, e é um problema que hoje impacta em todas as áreas, né? Porque o boom da tecnologia está para tudo, né? No setor de educação, de construção civil, de saúde, de financeiro, qualquer setor está com demanda de tecnologia. Então, e o profissional, ele é polivalente, né? O de finanças tem essa peculiaridade, né? Falando em investimentos, então, mais ainda, né, Alto? O profissional de tecnologia, de finanças, ele tem essa particularidade de investimento. O profissional de finanças, de investimento, de tecnologia, ele tem que conhecer não só de tecnologia, mas ele tem que estudar muita matemática financeira, muito investimento, tem que conhecer fórmula. Então, lá na empresa, por exemplo, os caras chegam assim, o onboarding lá, as primeiras semanas é estudando fórmula matemática, equação. Os caras não codam nada.
A gente falou da tecnologia, falou como é que está um pouco do mercado nessa hora dos grandes players. Eu queria entrar na parte do consumidor, cara, do investidor, assim, comum, digamos, né? Antes de fazer as perguntas, só lembrando para o pessoal, tá? A gente está entrando já na parte, na segunda metade, passando da segunda metade aqui do nosso evento. Então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, quiserem entender alguma coisa sobre as empresas, sobre os palestrantes, manda aqui no chat para a gente, que eu passo aqui para os meninos, tá? Mas, Luiz, como é que está a vida do consumidor, cara? Beleza, a tecnologia avançou, ela está sendo usada para um monte de coisa, tem Fundo Grande, tem Renascença, tem o Itaú, tem a Tide aí, mas o que muda para a vida do consumidor? Assim, a gente tem visto, né, depois principalmente agora na pandemia, a bolsa bombando, todo mundo está fazendo day trade na bolsa, todo mundo está virando day trader, mas assim, como é que é para o cara comum, cara? A gente consegue acessar, consegue comprar esse fundo? É possível? Como é que eu consigo usar essas tecnologias na minha vida, no meu portfólio pessoal? Falar minha opinião, em relação aos fundos quant, aí eles estão dando show, muitos deles dando baile aí. Então, a maioria deles estão nas principais casas aí nas plataformas, né? Nas principais plataformas. Estão dando baile, estão mandando bem no comparativo com os demais fundos aí, Uhum. mostrando resiliência. Em relação aos investidores de modo geral, o ponto em relação à IA, tecnologia, o negócio é que o mercado de investimento está muito aquecido. Se você verificar, está tendo uma atividade de M&A, né, de compra e venda de empresas, de fusão. Está uma confusão muito grande, o mercado está muito aquecido, então o marketing está muito forte e o consumidor está sendo bombardeado o tempo todo de ofertas. Então está meio que um oceano vermelho aí nesse mercado de investimentos. Então, taxa zero, assessoria zero, não sei o quê. Então, a proposta de valor das plataformas, né, fintech, você não sabe mais o que é fintech, o que é instituição tradicional, elas estão se confundindo um pouco. Perfeito. Então, o consumidor, eu vejo que ele está ele está ficando um pouco perdido aí nessas ofertas, entendeu? O mercado não tá consolidado ainda, não está claro. E ele é bombardeado Qual é a diariamente, estratégia, né, cara? qual é a estratégia vencedora? Os grandões, né, os que dominam o mercado, estão criando as suas estratégias, estão indo para cima. Está havendo uma migração, existe uma concentração grande. Perfeito. Gustavo, eu queria te trazer para a conversa, até pela ideia da divisão da Tide, mas antes de continuar a pergunta, o Hudson mandou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, e aí eu queria fazer para os três, se vocês me respondam. Ele fala sobre a questão de auditar as escolhas que o AI toma, né? Que o investimento, que a inteligência artificial toma na hora dos investimentos. Existe essa preocupação de auditar isso? É uma necessidade ou no fim do dia o fundo vai ser transparente da mesma forma, audita como se audita um gestor comum? Como é que é isso? Como é que funciona? Eu acho que qualquer tipo de investimento, seja com IA ou não, é importante, especialmente para investidores mais interessados. O investidor comum talvez não tenha tanto interesse, mas o investidor mais interessado, que tem interesse em acompanhar isso, é importante saber como que as decisões estão sendo tomadas, o que tem por trás disso. Isso é verdade tanto para fundos normais quanto para IA. Então, dentro da lógica da IA, a gente tem sempre essa preocupação de entender quais são as características do investimento, das sugestões de investimento, das recomendações. Então, assim, a gente tem estratégias que são estratégias com foco em rentabilidade e risco controlado. Então, nessas estratégias, o objetivo é encontrar empresas robustas de mercado, que têm baixo risco, especialmente baixo risco entre si dentro do portfólio. E nesses casos, a gente sabe que a característica da estratégia é esse. Então, a estratégia gera recomendação, a IA gera recomendações, e existe um processo de auditar interno e existe uma etapa externa também. Internamente, a gente monitora se as decisões que estão sendo tomadas
batem com o histórico que a gente tem, com as características das decisões que a gente costuma ter, e faz uma análise até fundamentalista mesmo, vendo se está tendo uma diversificação no mercado dentro daquele momento. A gente traz esse conhecimento fundamentalista especialmente para validar também essas escolhas. E na teoria, da mesma forma, se fosse um gestor comum, né? Assim, o seu fundo exatamente. Ele vai ter que e aí, na comunicação com os investidores, a gente vai passar isso de uma forma mais simples, claro, para o investidor entender. Mas, assim, olha, o momento do mercado é esse, os indicadores que a gente tem são esses. Dado isso, as decisões tomadas foram essas, fazem sentido assim, assim, assado. Então, existe sim essa preocupação e é uma coisa importante. Tem sistemas, no mundo quant, no mercado quant, eu sei que tem sistemas mais fechados, assim, mais difíceis de entender. É mais fácil entender, por exemplo, por que ele escolheu uma empresa boa para compor o portfólio, uma empresa que está crescendo, é fácil, todo mundo entende. Às vezes, por outro lado, pode ter outras estratégias mais de identificação de oportunidade. Então, pode ter uma empresa que está vindo de um momento difícil, mas a tecnologia pode ajudar a identificar uma oportunidade ali, uma tendência à reversão. Então, nesse caso, a gente tem que entender quais são esses indicadores que indicam que aquela empresa que está num momento um pouco mais difícil vai fazer essa reversão. Então, para cada estratégia, para cada fundo, tem uma forma de avaliar isso. Perfeito. Só continuando aqui com algumas perguntas, achei interessante, vou dividir aqui. O Sandro perguntou, Luiz, como é que faz para ter mais informações sobre a Abria e como é que ele faz para se associar? Você sabe? Abria.com.br, tem um formulário lá simplesinho. Aí o pessoal entra em contato. Perfeito. Então, Sandro tá aí. Só não tem uma outra também pergunta da tarde, mas eu queria só, a gente já vai nela, só para tocar num ponto aqui, Sandro, e aí a gente entra nisso, que é uma parte que eu acho bem interessante da gente falar, né? Que alguns fundos eu vi vivendo isso nessa parte da pandemia, né? Eu queria entender a visão de vocês com relação à pandemia, mas tanto em termos de negócio, ou seja, no caso da Tide, no caso da E, o que está acontecendo, está vindo mais cliente, o que, por exemplo, que o Elton está vendo aí, que as pessoas estão falando, mas acho que na parte aí, trazendo o Elton para a conversa também, como é que esses AIs estão se comportando nesse momento? Porque o AI tem um banco de dados, ele tem um histórico, ele consegue fazer essa análise, né, histórica e tomar uma decisão ali, mas sempre baseado no histórico. E a gente está passando por uma época que não tem nada a ver com nada, né? Assim, não tem histórico nenhum do mundo para ele olhar e dizer, não, o mercado vai se portar dessa forma. Então, como é que está sendo para vocês essa parte, antes da gente voltar para as perguntas da galera, mas essa parte dessa pandemia, tanto na parte de mercado como na parte técnica para o AI funcionar? E aí eu abro para qualquer um dos três aí, quem quiser falar primeiro. Vocês estão tímidos agora? Vai. Bom, nessa parte de mercado, não dá para generalizar. Assim, como que as AIs estão se comportando? Algumas, muito provavelmente, estão com dificuldade, outras não. Mas essa minha lógica dos dados faz um sentido ou não? Eu tô maluco, não faz sentido nenhum. Está dando errado por outro motivo? Não, faz e é importante sim, porque o que acontece? Especialmente nessa área de finanças, o mercado não é um problema resolvido. Não é igual você treinar um AI para identificar imagem de gato ou jogar xadrez. Não é uma coisa que constantemente é a mesma coisa. Assim, um gato é sempre um gato. Xadrez, as regras são sempre as mesmas. O mercado financeiro não é assim. O mercado financeiro está sempre mudando, tem sempre coisas novas acontecendo. Então, uma característica importante, tanto num gestor humano, mas especialmente no AI, é essa capacidade de estar preparado para o inesperado. Você tem que estar preparado tanto para o momento que o mercado vai estar muito bom, mas também para o mercado que vai estar muito ruim. Na Tide, a gente viveu bem isso, porque quando a Tide começou, a gente tinha um foco muito grande em rentabilidade. E a gente conseguiu bons resultados em rentabilidade, mas o que a gente viu é que só a rentabilidade não seria suficiente para atrair os investidores. O Luiz até com certeza consegue falar bem sobre o perfil dos investidores, mas especialmente aqui no Brasil, esse mercado de investimento
em ações, esse tipo de coisa, está começando, está crescendo muito. A gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar no sentido de trazer mais pessoas para esse mercado. Então, a Tide passou a ter um foco muito grande em controle de risco. E esse ano de crise foi muito bom, assim, foi muito difícil, claro, foi um momento, muitas dificuldades, mas nesse sentido de validação de estratégia foi muito bom para a Tide, para a gente ver que aquela estratégia que a gente já vinha desenvolvendo, de ter um risco controlado, de ter uma rentabilidade que acompanha o mercado, mas nos momentos de queda segura a barra, a gente viu que, de fato, isso acontece nesse momento, porque tem muitas estratégias que têm retornos muito bons, mas são momentâneas, elas não têm tanta resiliência a risco. Então, para a gente, especialmente, é um ponto chave, um ponto muito importante pelos investidores, pelo perfil dos investidores que a gente conhece, ter um comportamento muito mais estável, um comportamento que minimiza riscos, especialmente nesses momentos tão incertos, igual a gente viveu esse ano. Perfeito. Luiz, qual é a tua visão aí? Você tem um histórico, né, de estatístico aí de volatilidades. Uhum. Todos os gráficos que eu vi, de todos os fundos que eu vi, eu não vi todos, né? Eu tô falando dos fundos que eu vi, todos tiveram queda, todos os ativos tiveram queda nesse período. Sim. Agora, como o Gustavo falou, a questão é de risco, né? E quando você faz a gestão de risco e faz a gestão dos investimentos por objetivo ali, na visão de longo prazo, né? Que é toda a dinâmica, né? Você suplanta isso, né? Perfeito. Suplanta isso. O negócio é passar. Você está ali alinhado ao seu perfil de risco, né? Agora que passou, né? É mais fácil falar isso. Né? Em abril, essa palestra teria sido diferente. Né? Mas, Verdade. O Elton, como eu é acho que que o você Elton vê tem da uma parte visão mais técnica, profunda, mais embasada, né, para falar. nessa parte técnica, como é que você vê que a pandemia está influenciando os robôs? Na verdade, não tem técnica nenhuma, né? Porque nunca aconteceu na história. Não, já aconteceu na história, mas não pandemia. A pandemia já aconteceu. Perfeito. Historicamente ela acontece. O que aconteceu foi diversos casos extremos e foi uma lista excessiva de casos extremos, tanto para baixo quanto para a volta, né? Quanto para Sem a dúvida. subida. Tivemos 10 circuit breaks e a S&P 500 voltou aonde estava antes da pandemia, como se fosse um vale. Você tem uma trajetória de crescimento que é natural do mercado de ações e de repente tem um grande buraco, né? O que deixa claro que decisões de investimentos têm que ser tomadas com cuidado e você não pode, se você for trabalhar no curtíssimo prazo, você tem que ter válvulas de escape, válvulas de proteção. E existe uma lista extensa de estratégias com derivativos que te permite ter essas válvulas de escape. O principal problema principal defeito que pode se imaginar que tem era a pessoa ela ficar apenas long, negociando sempre long e sem proteção nenhuma. Ela está sempre exposta ao mercado totalmente. Então ela está sempre long e alavancada e exposta ao mercado. Então, a hora que tiver chamada de margem, ela vai ser obrigada a recompor e pode ser que perca todo o seu capital. O que ela deixou bem claro é que riscos... não quero entrar em muitos aspectos técnicos, mais estatísticos, mas riscos extremos existem e existem estratégias para se proteger de riscos extremos, ainda que isso represente algum custo de rentabilidade. Perder uma rentabilidade ali no curto, médio prazo, né? Faz sentido, sem dúvida. Senhores, tem umas perguntas aqui, queria fazer algumas. Gustavo, bem rapidinho, o Sandro também perguntou aqui sobre a Tide, sobre como é que ele pode encontrar a lâmina, como é que funciona o fato de ser lá fora do fundo, ser nos Estados Unidos, CVM, etc. Se você quiser falar 2 minutinhos aí, um pitch da Tide para ele, acho que é válido. A gente vai Tranquilo.
De maneira geral, as informações da Tide estão disponíveis no nosso site, www.tide.com.br. Mas para investidores que querem informações mais detalhadas, para quem tem interesse em conhecer melhor, a gente tem nossas informações de contato lá também. Então, a gente está disponível para mandar dados mais detalhados, para tirar dúvidas, etc. E sobre essa parte da regulamentação, realmente é diferente, porque por ser um fundo internacional, a Tide não está sujeita às regras da CVM, sim às regras dos órgãos regulatórios do exterior. E para investidores brasileiros entrarem nisso, foi até um pouco que eu já tinha falado antes, puxando a partir do que o Elton tinha falado, a gente teve esse trabalho de tentar achar uma forma que possibilite os investidores brasileiros acessarem esse mercado internacional de forma fácil. Então, a gente faz isso através de parcerias com corretores internacionais. Tem corretoras, inclusive, especificamente feitas para brasileiros que têm interesse de investir no exterior. Então, a gente tem parcerias para facilitar o processo de abertura de conta, eliminar custos dessa abertura de conta. E, a partir daí, essa pessoa ela vai ter uma conta nessa corretora no exterior, assim como qualquer outra corretora no exterior, e vai ter acesso ao fundo Tide e acesso no exterior normal. Então, nesse sentido, esse investidor brasileiro se torna um investidor, está sujeito às mesmas regras e aos mesmos benefícios dos investidores no investidor americano. Perfeito. De maneira geral. Boa, excelente. O Gabriel fez uma pergunta aqui sobre a volatilidade, né? Sobre se o AI podia ajudar nisso. Acho que foi uma que a gente acabou de conversar, né? Sem dúvida nenhuma pode ter estratégias pensando. Já que a pandemia aconteceu, acho que a gente vai ficar com essa pandemia na cabeça durante muito tempo na cabeça dos gestores. Então, assim, pensando que tem coisas dessas absurdas e o AI acho que pode ajudar bastante nessa volatilidade. O Nathaniel fez uma pergunta que eu acho que talvez ele nem saiba responder. Eu vou responder porque eu sei um lado. Ele perguntou sobre o uso de AI no mercado de Venture Capital e Private Equity. Eu confesso que Private Equity eu não sei. Venture Capital tem um ou outro cara que usa. Brasil, zero. Assim, se tiver alguém dizendo, acho que é muito pouco mais análise de dados do que AI. Eu sei que fora o Social Capital, que é do Chamato, que é um investidor meu famosinho, que é um investidor do Facebook, Social Capital nasceu com essa ideia, hoje em dia ele mudou um pouco. Mas tem alguns fundos quânticos, digamos assim, para Venture eu sei que tem, Nathaniel. Para Private Equity eu confesso que eu não sei. Não sei se vocês aí, senhores, vocês têm essa informação. Provavelmente, só cortando um pouco. Fica à vontade. Provavelmente ele é utilizado internamente no fundo. Não significa dizer que ele divulgue isso. O Gustavo comentou uma coisa que realmente é muito interessante. Uma das poucas coisas que eu espero que vocês guardem é isso. O fundo quant, uma hora ele vai acabar, ele vai se misturar, vai ser fundos. Afinal de contas, todos estão no mesmo mercado e concorrendo com os mesmos investidores e tomando decisões, buscando os mesmos objetivos. Então, isso será interno de cada fundo. Sim, existem diversos venture capitals que usam a habilidade de máquina, mas como suporte a tomar decisão. Isso não é divulgado para fora. Isso assessora ao gestor, mas não que ele divulgue e use isso como ferramenta de atração de investidores ou próprio marketing do fundo. Isso. Perfeito. Excelente resposta. No caso do Social Capital, o pitch deles era meio esse. Eles até criaram, acho que na época, um software. Era esse. Exatamente, por isso que estava chamando a atenção. Exatamente, concordo contigo. Eu sei que, assim, vendendo que era assim. Isso é até um negócio muito legal. O americano é muito bom nessas coisas. Acho que o produto, o nome do software era um nomezinho engraçado, que era, sei lá, 8-ball, um negócio assim, 8 black ball, pensando em, enfim. Mas, bom, Nathaniel, tá explicado. Senhores, só para completar, antes eu tinha esquecido. À vontade. Existe uma lista extensa de certificação para profissionais do mercado financeiro. Antigamente, se você for pensar, você tinha um analista, um analista de investimentos, você fazia várias coisas. Todo esse pessoal foi substituído pela inteligência artificial. Muita coisa mesmo que um banco, muitos funcionários, o pessoal mais antigo lembra que o banco tinha muitos funcionários. Hoje o banco totalmente digital estão crescendo muito. A mesma coisa funciona com os fundos de investimentos. Às vezes você não vai ver isso daí, mas o que aconteceu que você não vê do back office foi uma substituição massiva de mão de obra e otimização de recursos dos fundos de investimentos.
Até por isso que algumas corretoras, alguns agentes, que até o próprio Luiz falou, estão fazendo uma concorrência muito agressiva em termos de preços. Você nunca imaginaria que uma corretora existiria um Robinhood, por exemplo, Robinhood, ou aqui no Brasil, acho que a Rico está aí nessa linha, que é de taxa zero de corretagem, na época do pregão Viva Voz, por exemplo, há coisa de 20 anos. Boa, excelente. Tem mais uma... Pessoal, a gente está chegando no final. Quem tiver pergunta, mande. Chegou uma pergunta aqui do Sandro, então eu vou fazer. Ele pediu para vocês tentarem abordar de forma geral, vai ser difícil de forma geral e simples, mas geral e simples, os modelos e estratégias utilizados em fundos, em termos de algoritmos, tipo regressão linear, árvore, decisão. Gustavo, lá no Hub eu já vi a gente conversando um pouquinho disso, então se você puder falar rapidinho, depois se os meninos quiserem, até o Elton quiser complementar também, mas rapidamente, o que vocês usam em termos de técnica? Assim, em termos de técnica para os fundos em geral, você vai encontrar tudo. Assim. Tem diversos fundos que aplicam tecnologias diferentes e, como o Elton falou, muitas coisas são muito fechadas. Então, você nem sabe exatamente o que outros fundos fazem. Dentro da Tide, a gente aplica diversas tecnologias diferentes, mas tem 4 principais pilares. Um deles é a parte de otimização de portfólio. Então, a otimização de portfólio é uma coisa que já é feita no mercado há séculos, é uma coisa padrão de mercado. Então, a gente usa isso em conjunto com as técnicas de IA para ter um portfólio de mais médio prazo com minimização de risco. A gente usa metodologias de identificação de oportunidades. Isso funciona a partir de dados históricos. A gente treina modelos capazes de identificar possíveis momentos de reversão para ações, que são bons momentos de entrada ou de saída, né, se for uma reversão de queda. Então, a gente tenta encontrar especificamente esse tipo de oportunidade, e aí entra aprendizado supervisionado, etc. Um outro pilar muito forte que a gente tem é um pilar de detecção de regime de mercado. Porque, como a gente conversou bastante hoje, não existe só o risco do portfólio em si de uma empresa. Existem riscos sistêmicos. Uma pandemia é um risco sistêmico que ninguém poderia esperar. Então, um pilar forte que a gente tem é identificar, monitorar diversas variáveis de mercado, até notícias, para tentar antecipar esses momentos de dificuldade de mercado para, a partir daí, empregar nosso quarto pilar, que é a diversificação dos investimentos. Como o Elton falou, existem mecanismos, sim, para controlar o risco, existem ativos cujo objetivo é justamente esse. Então, conhecendo e antecipando um pouco o momento do mercado, a gente consegue controlar esse risco, mesmo que tenha, como o Elton falou, sacrificando um pouquinho o rendimento. No momento de alta, você poderia ter um pouquinho mais e você acompanha a alta ou sobe um pouco mais que o mercado. Dentro do nosso objetivo, a gente consegue aplicar isso para minimizar o risco justamente para o outro lado da moeda, para esse momento de dificuldade. Perfeito. Em termos de técnica da área, assim, a gente, depois, se você quiser, a gente pode marcar uma conversa, até porque não é algo que dá para explicar rapidamente. Eu já vi essa explicação no escritório, então assim, mas vale a pena o papo, Sandro. Elton e Luiz, para a gente finalizar aqui, vocês falarem rapidinho o que vocês veem, o que vocês usam de modelos ou estratégias no dia a dia de vocês, e o que vocês mais trabalham. Bom, então tá. É só para seguir aqui as fotinhas, né? Perfeito, vai lá. Tá lá no canto. Bom, regressão linear, se você for prestar atenção, o CAPM é uma regressão linear, né? Isso é da década de 60. Então, se você for considerar CAPM como uma técnica de aprendizado de máquina, então já vem utilizando em financiamento há muito tempo. A teoria de precificação de arbitragem, que é baseada no modelo de fatores, também é uma regressão linear. Regressão linear é fortemente utilizado em finanças e investimentos. Isso é histórico, isso já está bastante consolidado. Uma das vantagens de uso de regressão é que você consegue identificar a relação de causalidade, quem causa o que e aonde. Mas novos métodos estão sendo propostos pelo grande volume de
de técnicas existentes. O que pode dizer uma vertente na acadêmica é o uso de métodos de tomada de decisão multicritério, onde você faz uma espécie de ensemble de diversas técnicas de inteligência artificial. Como se eu pegasse árvore de decisão, redes neurais, não regressão linear, regressão logística, e você dali você vai controlando os pesos para ver qual que daquela combinação de técnicas que você chega ao seu resultado. Então, não teria uma técnica específica hoje em dia. E não podemos esquecer que o mercado financeiro é um sistema complexo. Até como o próprio Gustavo falou, é um sistema complexo no sentido computacional, um sistema complexo e mutável. Ou seja, se você tem uma estratégia hoje que dá resultado, essa estratégia está bastante conhecida da literatura, em breve ela vai parar de dar resultado, porque mais pessoas estarão usando essa estratégia. Então, aquilo que eu falar hoje, não tome qualquer estratégia, que qualquer um de nós falarmos hoje, a gente brinca que não tome isso como escrito na pedra. Pode ser que mude em seguida, porque aquela estratégia foi bastante difundida e tem muita gente utilizando a estratégia. Então, ela perde seu efeito ao longo do tempo. Perfeito. Luiz, qual é a tua visão nesse ponto, só para a gente finalizar, sobre modelos e estratégias que vocês usam aí na Ale? Não foge muito, a gente foca muito na otimização de portfólio, que é o nosso principal, e a questão da dinâmica da identificação do risco, né? Perfeito. Com a linguagem natural, utilizando redes neurais. A gente tem buscado estudar mais e criar modelos nesse sentido. Mas aqui, só para a gente fechar, você tinha levantado em off aí o assunto da regulação. Isso. E aí você falou, nós passamos por esse assunto, e o meu lado advogado aqui quer fechar minha fala falando disso. Então, vamos lá. O fundo quant não vai sumir enquanto o regulador não tirar isso da regulação que tem que ter lá, que se usa técnicas quantitativas, tem que chamar de fundo quant. E ele, além dele não tirar isso, ele ainda fez o seguinte: ele levantou uma norma que quando a instituição utiliza de técnicas de robô advisor, que é o que a gente trabalha lá na lei, a instituição tem que guardar no seu cofrinho o código-fonte do robô advisor, norma da CVM, para fins de auditoria. Nada mais arcaico, né? Então, a gente olha como é que a gente evolui, né? A gente evolui guardando o código-fonte para auditoria. Então, você imagina um código-fonte de um robô advisor que todo dia sofre deploy e autorizações. Como o Elton diz, né? A tecnologia vai mudando, você vai atualizando os algoritmos a todo tempo. Então, o regulador ele tem observado essas mudanças, tem observado, inclusive regulou essa dinâmica do robô advisor, mas regulou nesse sentido, dizendo que a instituição tem que manter, para fins de autoria, o código-fonte do robô advisor lá guardado. Então, eu acho que o fundo quant ainda mantém aí uma vida longa, pelos próximos 5 anos, pelo menos. Excelente. Retiro o que eu disse. Pronto. Não falei. Do Luiz aqui. Excelente. O pessoal que está acompanhando com a gente até agora, estamos com um público legal. Obrigado pela participação. Só lembrando que o Hubble faz esses eventos semanalmente, tá? Então a gente volta na semana que vem. A gente vai voltar na semana que vem no dia 20. Seguindo essa linha de investimento, vai ser muito legal da semana que vem. A gente vai receber aqui a Easy Invest, falar um pouco desse case, né? Que acabou de ser comprado pelo Nubank. Então, desde o lado de como é que é o produto, que faz o negócio, desde o lado do empreendedor, como é que foi passar por isso, como é que foi essa jornada. Então, quem quiser, é só ficar de olho nas nossas redes sociais, no Hubble, LinkedIn, etc., que vai tudo aparecer. Senhores, eu queria fechar o papo, acho que foi super legal, o público está com a gente até agora, quase todo mundo. Eu acho que valeu muitíssimo a pena. Do lado aqui nosso, em nome da LM, do Hubble e todos os parceiros, só tenho a agradecer a vocês. E queria abrir para vocês darem uma mensagenzinha final aí, boa noite para o pessoal. Elton, muitíssimo obrigado pela participação. Vou começar com você. Então, só dá o teu boa noite para a galera para a gente finalizar. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. O bate-papo é legal, bem leve, sem
procurei segurar um pouco, não entrar muito em detalhes acadêmicos, técnicos, etc. Lá, Peço desculpas se alguém esperasse professor. muito mais que isso, mas é um bate-papo, então acho que o pessoal entendeu bem, espero que tenha entendido. Obrigado, foi um prazer encontrar o Luiz, encontrar o Gustavo. Muito boa sorte com a tarde, boa sorte com o Ale Investe, com o Luiz, com o Ale Investe. E me põe à disposição. Meu nome é simples, se der do Google, vai achar minhas redes sociais, vai achar na página aqui do ITA. Antes, ao invés de ficar dando um monte de endereços, é só entrar ali que você me encontra. Eu sou fácil de ser encontrado. Obrigado Perfeito. pelo convite. Foi um prazer te receber. Gustavo, você, cara, obrigado aí pela participação, tá? De mega parceira nossa. Dá uma boa noite aí pra galera. Eu que agradeço, gente. Foi muito bacana esse papo. Achei bacana ver que tem muita gente interessada na área. É bom ver isso crescendo aqui no Brasil, que não tinha tanta essa cultura. E como eu já falei, quem ainda tiver interesse de conversar, continuar, tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição. Todas as informações de contato estão lá no nosso site. Perfeito. Luiz, boa noite. Tá bom, Edu, mais uma vez obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Sempre à disposição falar desse assunto. 6 anos tentando falar disso. No início eu não conseguia arrumar gente nem para tomar cafezinho para falar desse assunto. Hoje a gente está aí à noite falando com a sala cheia. Perfeito. Prazer conhecer o Gustavo. Satisfação estar junto com o Elton aí, professor Elton. Os meus primeiros professores aí nessa jornada minha de empreendedor. Legal demais. E obrigado aí mais uma vez. Um abraço a todos. Perfeito. Paciência aí e estamos juntos. Tamo juntos. Senhores, muitíssimo obrigado. Galera que está aqui acompanhando com a gente até agora, foi um prazerzaço. Lembrando, fique de olho nas redes sociais do Hubble para os próximos eventos. E a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.